UIB. 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 Rebe. UIB. 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 Repetindo, é UIB. 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 Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Festival UIBverso, a celebração dos 3 anos da nossa querida comunidade, a União das Ilustradoras Brasileiras. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês, membros da equipe, o nosso apoiador e aos participantes que se inscreveram e estão aqui hoje, tornando este evento possível. A nossa comunidade é repleta de talento e dedicação. E é com muito orgulho que damos início a essa jornada de muito conhecimento, conexão e inspiração. Sejam todos muito bem-vindos. A UIB nasceu do encontro de ilustradoras independentes que encontraram nas redes sociais uma plataforma para divulgar e desenvolver suas carreiras artísticas. Compartilhando anseios, desafios e aprendizados, essas artistas começaram a se conectar, buscando apoio mútuo em uma jornada que muitas vezes é solitária. Assim, no dia 7 de agosto de 2020, a comunidade foi criada e as fundadoras escolheram o nome UIB para representar a União das Ilustradoras Brasileiras. Desde então, a comunidade UIB cresceu exponencialmente, contando hoje com mais de 50 participantes de todas as regiões do Brasil. Com o objetivo de aprimorar a organização e oferecer mais recursos às nossas ilustradoras, evoluímos para outras plataformas, como um servidor no Discord, um canal no Telegram e até uma biblioteca online. Essas iniciativas proporcionaram maior interação, armazenamento do nosso acervo online e permitiu a troca de experiências entre as integrantes, fortalecendo ainda mais a nossa comunidade. No começo de 2023, a UIB deu mais um passo em sua trajetória, inaugurando o nosso blog aberto ao público. Esse espaço representa a oportunidade de compartilhar vivências, conhecimentos e conquistas, não apenas entre os integrantes, mas também com o público em geral. Por meio de artigos, relatos e informações relevantes, a UIB pretende expandir sua influência, inspirando e apoiando ilustradoras não só dentro, mas além da própria comunidade. A UIB sonha em ser um ponto de referência para as ilustradoras brasileiras, fornecendo um ambiente de apoio e desenvolvimento, onde a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos sejam valorizados. A nossa missão é fortalecer, ajudar e apoiar as ilustradoras, divulgando os seus trabalhos, incentivando o crescimento profissional, estabelecendo conexões significativas na comunidade artística. Nossos valores são a união, a colaboração e o empoderamento das ilustradoras. Através desses valores, a UIB busca criar um ambiente seguro, inclusivo e inspirador, onde todas as vozes são ouvidas e todas as contribuições são valorizadas. Hoje, com o primeiro Festival UIBverso, damos mais um passo nessa trajetória incrível. Temos um evento repleto de workshops enriquecedores com palestrantes talentosíssimos da nossa comunidade. E a oportunidade de aprender e compartilhar experiências uns com os outros de forma totalmente gratuita. É com muita satisfação que anunciamos o apoio especial da Escola de Artes e Tecnologia Digitais RISE, que estará presenteando nossos participantes com uma bolsa de 1 ano de ilustração digital e 5 cupons de desconto. Não é demais?
Fala, Tis, está tudo certinho? Prestigiando esse primeiro UIB Verso, primeiro de muitos? Muito bem, eu também estou aqui para isso. Se você não me conhece, eu sou Ricardo Riamondi e eu sou fundador da Escola Rise, uma escola que vem para ajudar você a evoluir dentro das artes digitais e colocar você nessa carreira belíssima que muitos de vocês estão aí construindo. E aí, como eu, Ricardo Riamondi, que atua há mais de 25 anos na área, que estou há 15 anos dando aula, como que eu posso, junto da minha escola, prestigiar o evento? Nós criamos aqui uma parceria onde eu vou dar aí, por meio de um sorteio, uma bolsa de 1 ano do meu programa de ilustração digital chamado Ilustra Pro. O Ilustra Pro é um programa de acompanhamento que vai te acompanhar no seu desenvolvimento técnico e artístico e mostrar como que você pode atuar melhor dentro desse mercado da ilustração digital. Então todos vocês que estão aqui dentro, tem ali as regrinhas para você acompanhar, concorrem a uma bolsa de 1 ano do Ilustra Pro. E além dessa bolsa, eu vou disponibilizar aqui para vocês 5 cupons com 30% de desconto na anuidade do Ilustra Pro, tá? Então vê as regrinhas aqui para que você possa concorrer tanto à bolsa quanto aos cupons de desconto. Essa é a maneira que eu e a minha equipe aqui da Escola Rise podemos prestigiar e incentivar mais eventos como esse que vocês estão participando. E usando aqui o lema da nossa escola, juntos decolamos. E para participar desse sorteio incrível do Ilustra Pro, você só precisa estar presente em pelo menos um dos nossos workshops ao vivo, e cada workshop novo que você participar é mais uma chance de você ganhar. Então, quanto mais workshops você participar no ao vivo, mais chances você terá de ganhar esse prêmio incrível do Ilustra Pro. No total, serão 6 sorteios. Ao final do nosso último workshop, ministrado pela Grazi, que é uma integrante atuante na nossa comunidade WIB e professora da Rise, faremos todos os sorteios. Nós, da comunidade WIB, agradecemos a cada um de vocês presentes aqui e temos certeza que esses dias serão incríveis. Um grande abraço e vamos nessa! Fala, Tis, está tudo certinho? Prestigiando esse primeiro UIB Verso, primeiro de muitos? Muito bem, eu também estou aqui para isso. Se você não me conhece, eu sou Ricardo Riamondi e eu sou fundador da Escola Rise, uma escola que vem para ajudar você a evoluir dentro das artes digitais e colocar você nessa carreira belíssima que muitos de vocês estão aí construindo. E aí, como eu, Ricardo Riamondi, que atua há mais de 25 anos na área, que estou há 15 anos dando aula, como que eu posso, junto da minha escola, prestigiar o evento? Nós criamos aqui uma parceria onde eu vou dar aí, por meio de um sorteio, uma bolsa de 1 ano do meu programa de ilustração digital chamado Ilustra Pro. O Ilustra Pro é um programa de acompanhamento que vai te acompanhar no seu desenvolvimento técnico e artístico e mostrar como que você pode atuar melhor dentro desse mercado da ilustração digital. Então todos vocês que estão aqui dentro, tem ali as regrinhas para você acompanhar, concorrem a uma bolsa de 1 ano do Ilustra Pro. E além dessa bolsa, eu vou disponibilizar aqui para vocês 5 cupons com 30% de desconto na anuidade do Ilustra Pro, tá? Então vê as regrinhas aqui para que você possa concorrer tanto à bolsa quanto aos cupons de desconto. Essa é a maneira que eu e a minha equipe aqui da Escola Rise podemos prestigiar e incentivar mais eventos como esse que vocês estão participando. E usando aqui o lema da nossa escola, juntos decolamos.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo ouvindo bem? Hoje a nossa aula vai ser com a Loren. Loren, você está por aí? Pode já dar início à sua aulinha. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Um minutinho. Oi, Bru. Só pedir para o pessoal mandar um presente aí no chat, tá? Presente e o nome com o qual se inscreveu ao lado, só para a gente estar marcando as presenças aqui, para todo mundo participar do sorteio, tá bom? Boa aula para vocês, Loren. Manda ver. Obrigada, gente. Hoje eu vou dar um workshop, né, uma aula sobre fundamentos da comunicação visual. Aprenda os elementos básicos para explorar seu próprio estilo. Meu nome é Loren Bergantini, eu sou ilustradora, pesquisadora e artista plástica. Eu tenho uma sólida formação em artes visuais, né? Eu tenho doutorado, mestrado, e eu fiz minha graduação em artes visuais ali na USP pela ECA. E nos últimos anos eu tenho me dedicado, né, também à criação de ilustrações para diversos públicos. Hoje eu vou, na verdade, fazer um recorte para vocês deste livrinho. Eu não sei se vocês conhecem esse Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adondes. Para algumas pessoas pode parecer assim um pouco teórico demais, mas eu juro para vocês que realmente esse livro ele foi criado para quê? Para dar uma base, um fundamento da visualidade para criativos. Então, a autora ela se baseia em teorias, mais ou menos. Esse livro foi escrito mais ou menos na década de 80, foi lançado aqui no Brasil no final de 90, essa edição aqui é de 2015, e ela junta conhecimentos muito importantes, por exemplo, da teoria da Gestalt, né, teorias da psicologia, que vão trazer uma base bem interessante para vocês conseguirem desenvolver melhor a visão de vocês, que é muito importante para os ilustradores, e a partir da experimentação, a proposta é que, conhecendo esses fundamentos, vocês possam desenvolver ou explorar o estilo que vocês querem desenvolver, né? Porque é uma construção, né? Ninguém nasce pronto, na verdade, a jornada é a melhor parte dessa história. Então, eu vou falar um pouquinho da anatomia da mensagem visual. A Donis Adondes fala que toda a expressão e a recepção das imagens, ela acontece em 3 níveis de expressão. Um seria a representação, o representacional, ou seja, aquilo que a gente vê e identifica no meio ambiente, a nossa experiência com esse ambiente. O abstrato, que seria a qualidade sinestésica, ou seja, de como o seu corpo reage a esses fatos visuais, a partir do momento que você reduz esses elementos visuais aos componentes mais básicos, que eu vou citar um pouquinho mais tarde aqui para vocês. Então, quando você tem essa abstração, você tem uma forma de, vamos dizer, simplificar e entender melhor esses elementos visuais, como eles se estruturam, né? E a partir do momento que vocês conseguem utilizar de uma forma mais substancial esses elementos, vocês conseguem controlar melhor, por exemplo, a composição de vocês, as ilustrações, vocês têm mais liberdade para saber quais são as armas que vocês podem utilizar para fazer aquilo que vocês querem dentro de cada ilustração, né? Vocês se expressarem. E o simbólico, ele faz parte desse universo de sistemas de símbolos codificados que o homem criou arbitrariamente e ao qual atribui significados. Ou seja, você tem, assim, o símbolo da paz, né? Ou você tem aquele coraçãozinho, assim, que, na verdade, não parece um coração realista, né? Ele é um símbolo do que seria um coração. Vamos entrar um pouquinho mais dentro disso, como que esses 3 níveis, eles entram dentro da ilustração. O nível representacional, ele seria aquele nível que mais se aproxima da realidade, né? Então, o ilustrador, ele está preocupado em representar, por exemplo, representar o leão, que não é esse livro do Jerry Pinkney. Ele vai representar a expressão do leão, a proporção é bem parecida com um leão de verdade, né? Você tem essa preocupação em trazer a textura da juba do leão,
né? Então, você tem uma relação muito forte nessa representação do que seria o real, ou o que mais se aproxima desse real, né? Ou do que o pessoal pode chamar de realismo. Lembrando que a gente vai ver um pouquinho mais tarde que toda ilustração, na verdade, ela tem uma certa abstração, né? E, na verdade, o hiperrealismo, ele é quase como ele vai trazendo algumas texturas que, na realidade, a gente não vê, por exemplo, a textura do poro da pele da pessoa, quando você está na realidade, às vezes isso não é uma informação tão importante, mas que dentro desse contexto, né, do hiperrealismo, ele vai fazer sentido porque está tentando trazer esse elemento, né? A representação ela é muito forte, principalmente nesse sentido de fazer ilustração, por exemplo, científica, ou você tentar fazer, por exemplo, representar um pássaro que tem uma característica muito específica. Quanto mais próximo do representacional, mais específicas essas características dos animais ou das plantas vão ser representadas, né? Isso também é muito utilizado, por exemplo, em games que buscam trazer esse realismo, né? Como se estivessem tentando fazer uma realidade alternativa, e cada vez mais, né, com as tecnologias, está chegando mais próximo do que seria mais próximo do real, né? Dessa renderização mais próxima da textura real. O nível abstrato, na verdade, ele acontece, a gente vai ver um pouquinho mais tarde, em todo tipo de ilustração. Mas é quando você pega e você tenta resumir as formas, os elementos visuais, em menos elementos, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? The Giving Tree, por exemplo, tem esse menininho, né? É uma representação, é uma abstração de menininho, né? Você tem o olho dele em um pontinho, o cabelinho em um monte de risquinho, né? Aqui eu tenho algumas abstrações até mais fortes, por exemplo, tem esses 3 livros, The Circle, Square e Triangle, são 3 livros que eles são todos baseados nas formas, você tem como se fosse o livro do círculo, né, e vai baseando bem essas formas bem abstratas, e nesse último exemplo do Donald Crews, ele usa esses círculos como se fossem para ensinar as crianças, né, por exemplo, 3 círculos podem fazer a carinha de um boneco das neves, né, e ele faz toda essa brincadeira. E, na verdade, você vê, por exemplo, nas artes visuais, a abstração sendo utilizada como pela própria abstração, pela própria composição. Isso algumas vezes acontece, principalmente no design gráfico, mas na ilustração, geralmente, a gente está tentando representar alguma coisa, porque a gente está utilizando a imagem em favor, né, de uma história, ou no caso de uma narrativa, ou de uma ideia, na verdade. Pode ser até, na verdade, uma ideia abstrata que você está representando visualmente. Toda a ilustração, isso é muito importante que vocês entendam, ela é uma abstração. E para você criar uma imagem, na verdade, você acaba fazendo o contrário, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Esse exemplo aqui de baixo, por exemplo, é do Picasso. Você tem, por exemplo, 3 bois. E ele vai abstraindo a forma do boi até chegar no último boi. E, na verdade, isso é muito, muito utilizado inversamente. Quando a gente vai desenhar, tem algumas técnicas que você fala assim, poxa, você quer desenhar um boi? Né, então, o que você faz? Você pega, você tenta identificar qual que ele se aproxima mais de quê? De um retângulo, e você parte desse retângulo, dessa abstração, para construir a sua imagem. E mesmo uma imagem hiperrealista, ela é estruturada em cima da abstração. Por isso que ela é tão importante para a ilustração. Eu trouxe um exemplo bem interessante aqui, que eu tenho 2 quadros, um é do Cézanne, né, e outro é do Dosberg, que, na verdade, a composição é muito parecida. A ideia por trás, o conceito é muito parecido. E, inclusive, você tem os 3, né, jogadores e um atrás com a mãozinha. Ou seja, os elementos abstratos que compõem essas 2 composições é o mesmo, né? E, no caso, você tem um acabamento diferente, né? A finalização é diferente. Mas pode ser, por exemplo, que o Cézanne, em algum momento, fez um rascunho próximo, por exemplo, do Dosberg. Eu só queria mostrar para vocês que isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem, né, dessa relação do real e do abstrato. E uma outra informação muito, muito importante também é que quanto mais real, quanto mais próximo da representação, mais específico vai ser aquele objeto que você representa. Por exemplo, aqui eu tenho Charlie Chaplin. Você pega na primeira, na segunda, né, chega até mais ou menos no meio, você consegue identificar o Charlie Chaplin. Talvez na penúltima você consiga, porque é muito icônico, né? Aí é um simbólico
você está entrando no reino do simbólico, esse bigodinho dele. Mas quanto mais você se aproxima da abstração, mais geral aquela ideia se torna. Então, isso é importante. Se você quer representar uma coisa com os mínimos detalhes, uma pessoa que tem uma fisionomia muito específica, essa fisionomia ela vai se perder a partir do momento que você abstrai muito. Mas, ao mesmo tempo, quando você abstrai, chega mais ou menos no limite ou no máximo de uma abstração, essa representação, por exemplo, de uma pessoa vai ser tipo assim, uma pessoa está nesse ambiente. Então, esse tipo de representação, ele é muito interessante para algumas áreas, por exemplo, publicidade. Você tem um personagem que não seja assim, a fisionomia tão detalhada. Por quê? Porque ele quer representar qualquer tipo de consumidor, né? Pode ser tanto feminino ou masculino, entendeu? Então, isso é muito, muito importante vocês terem isso em mente, que a abstração, ela existe mesmo, vamos dizer, numa ilustração mais realista, né, que busca esse realismo, quanto, obviamente, nas mais estilizadas ou abstratas. Mas o reconhecimento dessa estrutura, dessa abstração, é o que vai fazer vocês melhorarem a composição de vocês, ok? Por fim, o nível simbólico, né? Ou seja, você é uma criação de símbolos no universo. Se você não conhece, você não faz parte de uma cultura, vamos dizer, eu trouxe as 3 capas do Senhor dos Anéis, né? Com ilustrações do próprio Tolkien, que ele está utilizando símbolos que são símbolos característicos da história, né? As 2 torres, você tem ali a árvore, né? Daquele reino dos humanos, né, aquele do lado de Gondor, e aqui você tem, por exemplo, o olho, que tudo vê, mas se a pessoa nunca leu O Senhor dos Anéis, ou não está familiarizada com os símbolos dessa realidade, ela não vai entender. Por quê? Porque os símbolos são arbitrários, geralmente eles são mais abstratos, né, porque quer representar, por exemplo, essa pomba, é para representar todas as pombas, que é para representar a paz. Essa mão, ela não vai botar uma mão, sei lá, de uma pessoa que às vezes tem o dedo muito longo, né? Ou a pessoa, vamos dizer, tem não vai fazer uma representação que seja específica, né? Botar todos os poros da mão e colocar a digital. Por quê? Porque o simbolismo, quanto mais próximo do símbolo, mais próximo de um sistema aprendido. Né? Aí eu coloquei outros sistemas, por exemplo, você tem um sistema de notação musical, você tem o código Morse, você tem, inclusive, outros alfabéticos, né, como outros alfabetos, como, por exemplo, o árabe, né? E os exemplos, por exemplo, dos símbolos de cada religião. Na ilustração, a parte simbólica é muito, muito utilizada, principalmente nas áreas que precisam trazer informações condensadas, que você já sabe onde que aquele jornal vai ser veiculado, a cultura, né, das pessoas. Então, você tem muita utilização desses símbolos nesse tipo, por exemplo, de iconografia, né, quando você está fazendo um infográfico e está representando o quê? O dinheiro, a bolsinha de dinheiro. Aqui está representando o quê? Segurança, porque o símbolo da segurança é o cadeado. Aqui, no caso, está representando o quê? A arte. Mas isso são o quê? Símbolos que são construídos dentro da nossa cultura. Não é mesmo? Agora eu passo para vocês o primeiro exercício. O primeiro exercício seria vocês identificarem quais são os elementos da anatomia da mensagem visual que vocês gostariam de explorar, né? Eu quero que vocês busquem, isso é para vocês mesmo, pelo menos 3 referências, e vocês identifiquem e reconheçam quais as tendências, né, do mercado que você quer atuar. Vamos dizer, se você vai atuar em livros de história, por exemplo, vamos dizer aqui no caso, um livro de literatura, né? Eu vou entrar dentro muito do representacional, mas ele tem que ser mais próximo do realismo, dessa representação mais fiel, ou eu posso trazer a abstração também, né? Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, da questão da propaganda, que eu até citei, né? O que eles mais exploram? Qual que é o tipo de abstração que é utilizada? E dentro do simbólico, o simbólico é muito utilizado para quem trabalha com ilustração para revista, por exemplo, de infográfico, ou trazer ideias, ou mesmo, né, você trabalhar mais próximo do design, você acaba trazendo muito essa questão simbólica, né? Os ícones são símbolos, basicamente, né? Então, esse é o primeiro exercício.
Eu quero que vocês peguem 3 referências da área do mercado que vocês querem atuar, vocês identifiquem quais desses 3 elementos são mais fortes. É claro que eles, na realidade, eles meio que se misturam, vocês vão ver, né, que eles vão se misturar, mas é um exercício muito interessante para vocês. Agora eu vou falar sobre os elementos básicos da comunicação visual, de acordo com Adonis Adondes. Lembrando que esses elementos básicos, né, essa identificação dos elementos, foi uma forma que ela conseguiu de tentar identificar, né, a estruturação de uma, como se fosse uma sintaxe visual. Tudo isso, é isso que ela tenta trazer no livro, né? Tenta trazer uma formação visual, uma forma das pessoas entenderem melhor essa informação visual, identificar e trabalhar elas melhores, né? Dentro, essas informações melhores dentro do objetivo que você tem, né? Aqui no caso, fazendo recorte para a ilustração. De acordo com Adonis, os elementos básicos da comunicação visual são o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Muita coisa. Calma aí, vamos fazer um por um, e depois eu vou dar um resumão para vocês, porque eu sei que é muita informação, principalmente se vocês estão vendo isso pela primeira vez. Mas vai valer a pena, porque a partir do momento que vocês conseguem decompor a imagem a partir desses elementos, fica muito mais fácil vocês conseguirem identificar o que vocês querem trabalhar agora, ou se vocês têm uma referência e falam assim, putz, nossa, pessoa queria muito assim, fazer uma coisa parecida com essa pessoa. Você vai ter que identificar por que aquela referência me chama tanta atenção. O elemento básico, como que a pessoa usou, qual elemento básico que está me chamando atenção é a cor? Porque, às vezes, o que chama atenção não é exatamente o estilo da pessoa, às vezes é aquilo que te toca. Às vezes é a cor, às vezes é a forma como a pessoa usou a textura, sabe? Às vezes é a forma como que ela faz as composições, né? Então, é muito interessante que vocês identifiquem, para que vocês não fiquem assim, fazendo aquele copiar como artista. Você tem que fazer esse copiar como artista de uma forma inteligente. Vocês têm que identificar o que é que está te tocando, o que vocês querem explorar, entendem? Vamos começar lá, então. O ponto. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples, né? Ele aparece no grão da foto analógica, nos pixels da imagem, no caso da imagem digital, né? Pontos, você tem uma folha, você coloca um ponto na folha, ele vira um ponto de referência, ou ele indica alguma coisa no espaço. Então, se você usa o ponto em uma composição, esse ponto ele é como se fosse um magnetismo para o olhar. Você tem uma composição, você quer que a pessoa olhe para aquele ponto, coloca o ponto ali, principalmente se for de uma cor diferente do resto, né? Então, é um elemento muito importante também para o apontamento de onde que você quer trazer a atenção do espectador, né? Então, quando vistos os pontos, né, quanto mais complexo uma imagem, quanto mais juntinhos os pontos, mais eles vão se aproximando o quê? Da linha. E mais eles vão fazendo um caminho. Por que vocês acham que a gente olhava para o céu, né? Os antigos olhavam para o céu e identificavam, nossa, ali parece um Andrômeda, ali é peixe, é um peixe. Na verdade, está ligando os pontos, né? E quando você usa um grande número de pontos justapostos, eles podem criar a ilusão de tom ou cor, né? Aqui eu trouxe o exemplo da fotografia analógica. A fotografia analógica é baseada no quê? Você tem os elementos químicos, né? O sal de prata, se eu não me engano. Aí você faz uma... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? Vocês usam vários elementos químicos, vocês vão revelando, né? Em vários elementos diferentes. E esse sal de prata ele vai ficando escuro ou claro, dependendo dessa imagem, né? Que é gravada, né? Dentro desse quadro, né? E a base é o quê? São esses grãos. Por isso que a imagem analógica ela tem esse monte de pontinho, né? Essa fotografia mais antiga, cada vez menos comum, né? Mas é isso, ela é baseada em pontinhos pequenininhos de prata, né? Já no caso do digital, é baseado o quê? No pixel. E quando você fala em pixel art, a pixel art ela é baseada o quê? Nesse elemento mínimo, né? Nessa estética antiga em que você não podia usar muitos pixels, você tinha que formar as imagens com esses pixels. Mas olha como é incrível a nossa percepção. A gente consegue reconhecer as imagens.
E não só reconhecer, como a gente consegue criar imagens super complexas, como essa imagem da direita, né? Somente com pixels, né? Quadradinhos. No caso da história da arte, você tem esses exemplos muito clássicos, né, do pontilhismo, que usavam os pontinhos para fazer essas misturas de cor, né? Eu trouxe aqui o Porto de Saint-Tropez, do Paul Signac, e Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jatte, do Georges Seurat. E se você olhar bem pertinho, a imagem ela é feita por vários pontinhos, né? Então, as cores, na verdade, ele só usava cores primárias, e ele faz como se fosse, ele adianta uma tecnologia, né, que é muito utilizada hoje, que é a tecnologia da impressão offset, que você usa os pontinhos, né, de ciano, magenta, amarelo e preto, para poder criar a imagem nesse tipo de impressão, né? Como que funciona, né? Você tem só 4 cores. Daí você vai juntando, se você pegar uma lupa, chega bem pertinho dessa impressão, você vai ver que são vários pontinhos. Então, essas imagens são baseadas em pontos, né? Eu trouxe outro exemplo do Roy Lichtenstein, que ele como se fosse dessa época aí da década de 60, da pop art, que ele se apropria dessa impressão dos quadrinhos da época, em offset, né, desses pontinhos, para trazer essa estética, né, bem pop, dentro da produção dele, né. Vale a pena conhecer. Guardem aí o nome do Roy Lichtenstein. A linha, ela é a história do movimento de um ponto. Lembra quando a gente pega aqueles pontinhos e quanto mais pontinhos a gente vai colocando, quanto menorzinhos os pontinhos, mais ele vai se aproximando o quê? Da linha. Né? Você tem uma linha no computador, você vai chegando mais perto, você vê que tem uns pixels, né, que vão formando essa linha. Então, eu acho bem interessante essa ideia da linha como a história do movimento de um ponto, que se movimentou de um lado para o outro. A linha, ela traz uma energia dinâmica. E a gente que é desenhista, o ilustrador, é muito, muito importante para o que eles chamam de pré-visualização, né? O esboço. O esboço, essa coisa assim que muitas pessoas querem aprender a desenhar sem esboço, né? Já ir direto para a arte final. Mas o esboço é tão importante para vocês conseguirem criar a imagem de vocês, experimentar de uma forma mais livre, né? E o interessante da linha é que ela nem sempre é tão flexível. Ela pode ser tanto um esboço livre, quanto ela pode ter o rigor, né, de um desenho técnico, né? Então, a linha, ela tem essa flexibilidade super interessante, né, de ser, ao mesmo tempo, poder ser expressiva ou precisa, né? É o elemento essencial do desenho do esboço, né? Então, assim, a linha é a base da sistematização visual, né? Primeiro você experimenta, faz um esboço, depois você vai, né, vamos dizer, os passos de um projeto, né? Você vai para a definição, no caso, vamos dizer, é como se você fizesse um esboço para sua ilustração, depois você vai definir as linhas, né, porque às vezes no esboço você está meio que experimentando, não está tão definido, aí depois no final você tem a arte final, que você vai e faz a definição definitiva, né, a definição definitiva é ótimo, mas vocês entenderam. E por fim você tem também a notação, a simbologia, né, que é quando você transforma aquilo num sistema, né, aí no caso da pessoa que está trabalhando mais para o design, por exemplo, você faz o ícone, por exemplo, né, ou você vai trazer essa ideia de notação. Então a linha é um instrumento que torna palpável aquilo que está apenas na imaginação. E às vezes a gente não, a gente pensa, fala assim, poxa, isso daqui ia ficar legal, uma ilustração desse jeito. E você só testa aquilo quando você vai tentar fazer o rascunho. Ele é importante porque o que a gente imagina, às vezes, não é o mesmo que vai para o papel, né? Então, ele é um sinal gráfico flexível, livre, cheio de energia, ele tem um propósito e uma direção. A linha, ela direciona. Se você fazer uma composição, por exemplo, a linha, você pode utilizar, por exemplo, a linha que nem o Cassandra, maravilhoso, que ele utilizou ela o quê? Para direcionar ponto. O ponto já chamaria atenção, porque o ponto é um negócio que magnetismo do olhar, mas ele faz toda a composição, por quê? Para trazer essas linhas. Você pode utilizar, por exemplo, na sua ilustração, como uma forma de enquadrar o personagem, colocar uma perspectiva ali no fundo, né? Então, a linha ela é muito importante para isso, também, para direcionar, né, esse olhar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma gravura em metal, do Albrecht Dürer, Melancolia 1, que ela é toda formada por linhas, né? É uma chapa de metal, que pega como se fosse uma ponta bem fininha, e foi assim que ele fez essa ilustração,
né? Fui fazendo, todo pontinho por pontinho e linha por linha, porque ele também usa ponto, né? Aqui eu trouxe outro exemplo, que é do Bombardeio, do Livro Abrama, uma estilogravura de 1940. A partir do momento que a linha ela vai se engrossando de tal forma que ela delineia outra coisa. O que ela delineia? A forma. A forma ela é delimitada e delineada pela linha, né? Então, as três formas básicas, né, que é o círculo, o quadrado e o triângulo, ela tem suas associações psicológicas, que eu vou falar no próximo slide, e a combinação dessas formas básicas que se derivam todas as formas físicas da natureza e da imaginação humana, né? Aí eu coloquei aqui vários exemplos, né, de derivações, porque na verdade são derivações. Quando eu falei, né, que uma das técnicas comuns, né, de você desenhar é você tentar abstrair esses elementos básicos, né, para você conseguir formar essas imagens. Quando você vai fazer uma composição, você vai abstraindo essas imagens que você quer colocar no papel. As três formas básicas, né, por que você tem esses temas associados, né? Você tem, independente, assim, do valor simbólico de um objeto, se você alinhar o conceito, ou seja, a forma, né, dele ao círculo, ao quadrado ou triângulo, você vai, consequentemente, relacionar ele a um dos temas seguintes. O círculo, a inocência, juventude, energia, movimento, positividade, liberdade, relaxamento. Já o quadrado, maturidade, equilíbrio, teimosia, força, descanso, contenção, racional, conservador e calmo. E triângulo, agressão, força, instabilidade, dor, tristeza e tensão. E não é para vocês decorarem, não. Por que é assim? Um exemplo que eu gosto muito de dar é, vocês pensem que vocês têm uma mesa. Em cima dessa mesa você tem uma esfera, um cubo e uma pirâmide. Se vocês balançarem a mesa, o que acontece? A esfera vai cair da mesa, porque ela é muito instável. Então, a esfera é rápida. Ela tem essa relação de rapidez, instabilidade. Ao mesmo tempo, se você pegar uma esfera na mão, é gostoso de pegar, ela não vai te machucar, sabe? É tranquilo. É um negócio que lembra muito também o ventre da mãe. Ele tem uma coisa feminina, vamos dizer, nesse sentido, né? Até inocente, né? Um bebezinho, ele parece uma bolinha, né? Já, por exemplo, o cubo. Se você balançar a mesa, você pode balançar, você vai ter que balançar muito, né? Você tem que ser tipo Hulk, assim, balançando a mesa para poder fazer esse cubo se mover nessa mesa. Por quê? Porque ele é estável. Ele vai ficar ali na mesa. Se você pegar na mão, vai ter a sensação, beleza, é um negócio aqui estável, né? Então ele tem uma força muito grande de equilíbrio, né? De estabilidade. Por isso que ele vai trazendo esses elementos. E a pirâmide? Pode demorar para cair, mas quando cair, imagina ela caindo e espetando a sua mão. Essas quinas, elas trazem essa agressividade por causa disso, porque tem um negócio de dor. Se você pega, sei lá, uma mamona, né, um objeto todo espinhoso assim, vai trazer dor. Por isso que o triângulo é relacionado a isso. Isso é relacionado mais à nossa psicologia, à nossa vivência com o ambiente, do que necessariamente uma decoreba. Não é para vocês decorarem isso. Isso você tem que é uma coisa assim que acontece de você usar esses elementos e trazer essas sensações, porque é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Aqui você tem uma aplicação, por exemplo, dos games que eu trouxe aqui de exemplo, você tem o personagem Kirby, né? Que é super fofinho, redondo, né? Depois o personagem Steve, que é como se fosse o inicial, né, do Minecraft, né? Ele tem essa ideia de estabilidade, né? Tudo bem que o Minecraft é todo quase feito em pixels, né? Mas ele traz essa sensação. E já o Bowser ele tem vários elementos pontudos, né? Você tem o chifre, ele é todo baseado no triângulo, né? E você olha para ele e fala assim, nossa, esse cara deve ser perigoso, né? Que ele pode me arranhar, ele pode me chifrar, né? Mesmo se ele se esconder ali no casco dele, pode me machucar, né? Aqui outro exemplo, né? Formas e proporções de personagem do jogo Final Fantasy de 2010, né? Tem a personagem feminina, fofinha, redondinha. Você tem a feminina estável, esguia, você tem o fortão estável, e você tem o perigoso, né, cheio de triângulos, né. E, na verdade, isso é muito interessante porque a forma mesmo, isso é muito utilizado para o pessoal que vai para esse lado do concept art, né,
ou você tem que fazer personagens, né? Se você conseguir identificar o seu personagem pela própria silhueta, né? Vocês olharem, principalmente esses daqui da esquerda, né? Se vocês viram muito TV quando eram crianças, como eu, é, vocês vão conseguir identificar quais personagens são, somente pela silhueta. Por quê? Um bom uso da forma, né? E isso pode ir tanto, né, para um negócio mais de fantasia, vocês forem aqui para a direita, né? Na verdade, é uma mistura de tudo. Não é tão simples, né? Vou fazer só um monte de quadrado, fazer a cabeça do meu personagem. Não, na verdade, é muito complexo, né? É por isso que não é tão fácil, né, criar bons personagens. Porque esses personagens eles têm que ser cativantes, reconhecíveis, e as formas têm que ser bem utilizadas e expressar aquilo que é a essência do personagem, né? E assim, seguindo essa mesma linha, né, se a gente tem, né, esses elementos psicológicos da forma, você tem dentro a direção que cada elemento faz. A direção do ciclo é o quê? Parece que ele sempre volta para ele mesmo. Então, ele tem uma ideia um pouco de infinitude, abrangência. Também quando você tem, por exemplo, um escudo, né, você tem essa ideia daquilo que vai circundar, que vai continuar protegendo o personagem, né? A mesma coisa, toda vez que você tem na sua composição linhas, né, formas, direções, horizontal, vertical, você tem uma relação de estabilidade. E mais, Adonis Adondes fala que essa relação do perpendicular, né, do homem, sempre faz relação do homem em relação à Terra. Então, se você tem qualquer ilustração, por mais simples que seja, você tem um horizonte e um retângulo no meio, ele vai ser lido como uma figura humana, porque é assim que a gente se entende na realidade, no mundo, né? Já no caso, por exemplo, da diagonal, né, quando você usa esse elemento diagonal, ele sempre vai trazer uma certa tensão. Ele é muito, muito importante para a gente, porque se tudo fosse muito estável, infinito, bonitinho, a gente não ia conseguir criar narrativas. Então, na verdade, as diagonais, elas são muito, muito importantes para trazer essa movimentação, essa agressividade, essa estabilidade, sabe? Quando você vai criar a sua ilustração, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui, né, tanto de logo, que usa aqui, né, círculo, quadrado e triângulo. E é engraçado que você consegue, inclusive, ver isso dentro dos caminhos. Por exemplo, em game, eles usam muito. Quem vai fazer, por exemplo, o ambiente do game, né, você pode se utilizar desses recursos. Inclusive, esse livro que eu me baseei depois eu vou passar para vocês, do Solarsky, né, eu peguei de lá essas referências. E é interessante como você tem, mesmo na arquitetura, você tem na tipografia, você tem num carro, por exemplo, você tem o primeiro carro, ele parece um carro meio fofinho. O segundo carro é um carro de família, mais estável, né? A pessoa na dela. Já no terceiro, é um carro esporte, né? Que vai ser muito rápido, vai ser agressivo, né? Isso vai se repetindo em vários momentos, e vocês, como ilustradores, vocês têm que se ligar para como que essas representações estão trazendo essas partes psicológicas, né? Esses elementos, qual que é a mensagem que essa visualidade está passando, né? E também ajuda muito a escolher, por exemplo, você tem escolher, por exemplo, tipografia, né? Se vocês precisarem em algum momento, ou fazer lettering, vocês viram a aula de ontem, maravilhosa, magnífica, vocês podem se utilizar também dessas formas para criar o lettering de vocês, né? Aqui eu trouxe exemplos da arte, né, o Mondrian, super famoso, né, o Victor Hugo, que ele, na verdade, o Mondrian, ele só fazia, assim, horizontal e vertical. Para ele tinha um negócio meio espiritual, assim, sabe? Porque tinha essa relação, né, do homem, do espiritual e tal. Mas é muito interessante porque aqui ele usa a pintura, né, ele usa a tensão da diagonal no frame, né, para criar uma certa dinamicidade, né, que geralmente as coisas deles são super estáveis, né, apesar dos pesos e contrapesos, é super complexo, mas eu achei bem interessante. Aqui eu trouxe outro exemplo do Kandinsky maravilhoso, gente, procurem, o Kandinsky é fenomenal, ele trabalha assim, composição, trabalha composições abstratas, mas como a gente já viu, abstrato está em tudo, né,
É como se ele só evidenciasse, né? Ele vai trazendo as formas, as diagonais, ele vai fazendo um jogo bem interessante de equilíbrio e desequilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo você tem onde você fica preso nesse círculo, né? Aí você fica passeando, né, dentro desses elementos e aí você tem... É incrível, gente. Tem gente que fala que não gosta de arte moderna porque não consegue entender, porque é muito abstrato, mas se vocês pensarem bem, né, como ilustradores, o abstrato ele pode trazer umas dicas muito, muito bacanas de composição. Por que não? Aqui vão entrar no tom. O tom, ou tem gente que chama de valor tonal, né, tem intensidade ou claridade de qualquer coisa vista, ou seja, é a relação de claro e escuro. Se eu estou numa sala completamente escura, no total breu, você não vê nada. Se vem alguém e joga um flash na sua cara, tudo branco, você também não vê nada. Então, a gente precisa dessa variação da tonalidade para a gente entender aquilo que a gente está vendo. Né? Então, inclusive a base para a distinção ótica da informação visual. Né? A tonalidade da natureza, ela seria como se fosse essa verdadeira luz da realidade. E quando a gente faz uma representação, uma ilustração, a gente está simulando esse tom da natureza. E, na verdade, a gente geralmente não usa todos os tons possíveis de variação. Né? Tem até um exercício que eles faziam, em que você tinha que pegar do preto e do branco e tinha que fazer o máximo de variações que você conseguisse. Geralmente, a maioria das obras usa no máximo 13. Só que o quê? A gente usa vários recursos. Quantas ilustrações, eu não sei se vocês tiveram a experiência de ver, ilustrações magníficas, em preto e branco, em nanquim, somente com rachura. Isso é o quê? É uma técnica para representar essas tonalidades usando o artifício de usar somente uma cor, duas cores, né? O preto e o branco do papel. Né? Então, olha como é incrível, né? O que a gente pode fazer, né? E é muito interessante também que a tonalidade, ela é tão importante para a sobrevivência humana, que essa representação monocromática, preto e branco, ela é muito aceita, e foi aceita por muitos anos, por exemplo, no cinema. Né? Você tem o cinema, que era preto e branco, e, na verdade, todo mundo conseguia entender. Você tem qualquer imagem em preto e branco, e geralmente você consegue entender aquilo que tá dentro da imagem, porque é uma questão de sobrevivência. No nosso olho, a gente tem várias estruturas, né? Tem os cones e os bastonetes, sendo que uma, né, é responsável pela cor e a outra é responsável, né, pelo claro e escuro. E a gente tem, tipo assim, 5, 10 vezes mais dessa estrutura que é responsável pelo claro e escuro do que responsável pela cor. Por quê? É importante para a sobrevivência. Você está assim, no final do dia, e você vê assim um leão aparecendo, você vai sair correndo, porque você tem que conseguir identificar o que está acontecendo. Então, para a sobrevivência, o mais básico, visualmente, é o valor tonal. Né? Inclusive, alguns artistas, né, comunicadores visuais, utilizam como uma forma de trazer um certo clima, um negócio mais antigo, né? Como na Lista de Schindler, que é um filme de 93, é um filme que na época, né, do Spielberg, né, já existia, né, o cinema colorido, mas ele optou por trazer como uma forma de expressar, né, esse tema pesado, né, da Lista de Schindler. É muito interessante também que o valor tonal tem uma questão muito importante, que é a questão do contraste, de maior ou menor contraste. E quando você trabalha, por exemplo, com um alto contraste, né, como o Frank Miller faz magnificamente, né, nas ilustrações dele, né, por exemplo, do Sin City, você consegue expressar somente com duas cores, né, toda essa imagem. Então, você tem o quê? Uma abstração absoluta, mas de uma forma que você consegue representar aquilo que se quer representar. Vocês não acham isso fantástico, gente? Agora nós temos a linda, maravilhosa cor. Né? A Adonis Adonis fala que a cor é como se fosse a cobertura do bolo. Né? Se você tem um negócio em preto e branco, você vai conseguir pegar a mensagem, mas a cor é aquele negócio que traz aquele tchan, a emoção. É o aspecto mais emocional de todos os elementos visuais. Né? Fala que é saboroso e útil, mas nem sempre necessário para passar a mensagem visual, né? E a cor, ela carrega uma referência simbólica muito, muito forte,
né? E depende muito de cada cultura, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, no Japão, quando você vai num velório, né? Tradicionalmente, a cor que se usa para ir num velório é branco, o que o resto do mundo é preto, né? Então você vê como que é diferente a simbologia, né? É claro que tem algumas cores, por exemplo, o vermelho. O vermelho é a cor do sangue. A maioria das culturas vai ter o vermelho, vai ser tipo a primeira cor que você vai identificar. É muito engraçado também que cada cultura, né, a partir do momento que você nomeia uma cor, ela passa a existir, né, Na verdade, as cores, elas existem sempre, né, mas a partir do momento que eu falo, por exemplo, para mim isso daqui é vermelho, isso daqui é magenta, eu estou identificando, mas e se eu falar assim, não, daqui é tudo vermelho, que é vermelho, vermelho forte, vermelho médio, vermelho escuro. Tem várias culturas que têm, sei lá, 3, 4 denominações para as cores. Se vocês pegarem, tem uns estudos bem interessantes sobre isso, falando como em Homero não existia a palavra azul. Eles falavam, e nem verde, eu acho, eles falavam assim que o mar era vinho, eles usavam a referência do vinho para falar da cor do mar. Por quê? Porque a forma como a língua ela acaba moldando a nossa percepção do mundo, né? Enfim, a cor, né, tem significados associativos, simbólicos e culturais, né? Dependendo de onde você nasce, com a cultura que você nasce, você vai nomear essas cores de forma diferente, vão ter associações de emoções diferentes. E a cor, ela tem 3 dimensões. A matiz, que seria a cor em si, né? Vermelho, amarelo, aquele nome que você dá para a cor. A saturação, ou seja, o quão forte essa cor é, mais pura. E o brilho é o quê? É o valor tonal da cor, né? Outra coisa muito interessante da cor é o que eles chamam de contraste simultâneo e cor complementar. O que é a cor complementar? Ela é como se fosse a cor oposta àquela cor que você está usando. Se você tem uma imagem, não sei se vocês já devem ter feito aquela brincadeira de olhar para uma imagem que tem umas cores super estranhas, assim, e você olha assim por 10 segundos, aí você olha para a parede branca, aí você vê a imagem invertida que faz sentido. Por quê? A imagem invertida é a cor complementar daquela imagem da persistência da persistência da visão, né? Esse fenômeno que a gente tem do nosso olho, da nossa percepção. Então, a cor oposta, né? Exatamente é essa que inverte, né? Quando você faz essa brincadeira. Tem algumas representações de círculo cromático que ficaram muito famosas, são utilizadas hoje em dia, que você pega e você coloca as cores complementares em opostos. Hoje, na verdade, é bem comum isso, para facilitar você entender que quanto mais oposto você tem uma certa briga, uma oposição. Você tem, por exemplo, uma ilustração em que você usa 2 cores opostas, essas cores elas vão chamar mais atenção uma à outra, elas vão destacar uma à outra, né? E é muito interessante porque existe este maravilhoso fenômeno que se chama contraste simultâneo, em que você pega, por exemplo, uma cor, você coloca ela num fundo cinza, e a nossa mente, nossa percepção, ela tenta equilibrar essa cor com cinza. Então, se vocês olharem, por exemplo, para a cor verde e para esse círculo, esse quadrado que tem dentro do cinza, vai parecer que é um cinza mais quente. Até, na minha percepção aqui, parece até um rosa. Mas se você olhar para o outro lado, essa imagem em preto e branco, é tudo cinza, cinza neutro. Então, o que o nosso olho faz? Quando você tem uma cor neutra do lado de uma cor quente, ele tende a transformar essa cor neutra em cor fria. Então, a cor ela é sempre relacional. Ela sempre vai depender de quem está do lado dela, né? Aqui eu botei o exemplo do amarelo e do azul, porque aqui, o amarelo, do lado do amarelo, a tendência é o tal do cinza frio. É o mesmo cinza, é o mesmo cinza. A nossa percepção, ela tenta compensar e equilibrar essa cor com aquela que é neutra. E aqui, no caso, a impressão é que o cinza é mais neutro. Eu acho que aqui fica mais evidente porque não tem esse preto em volta. Mas vocês podem procurar na internet sobre contraste simultâneo, que vocês vão ver vários exemplos sobre isso. E isso acontece na realidade, quando vocês vão fazer uma ilustração e vão usar cor, isso vai acontecer, e faz parte da nossa percepção. É por isso que, às vezes, numa ilustração, você tem uma cor que você fala assim, nossa, que cor demais. Aí você vai pegar lá no baldinho de tinta para ver, vou ver que cor é essa. Pá! Aí é uma cor esquisita, cinza, sabe? Nada a ver. Por quê? Porque aquela cor
funciona naquele contexto, trazendo aquele efeito. É por isso que as cores, às vezes, são... tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a cor, né? Mas eu acho fantástico. Uma coisa maravilhosa. Eu trouxe alguns exemplos. Aqui, esse quadro da Velha e o Menino com Velas, do Rubens, né? Ele é um quadro bem clássico. E ele usa o quê? Principalmente essa relação do brilho da cor. Lembra que eu falei, ó? A cor tem a matiz, que é a cor em si, a saturação e o brilho. Isso é uma técnica que o pessoal gosta muito de usar, pessoal do digital. Você transforma a imagem em preto e branco para checar se está tudo ok assim, no valor tonal. E realmente funciona. Quando a sua imagem, né, ela tem esse foco para o valor tonal. Mas, se você está trabalhando com cor e você não está trabalhando com o valor tonal, nesse caso, aqui está se utilizando a saturação. Não vai funcionar. Porque, aqui no caso, o Matisse era considerado o rei da cor, um magnífico da cor, né? Um pintor desse quadro A Dança, de 1910, ele estava o quê? Ele estava trabalhando com o contraste de saturação entre as cores. Se eu tiro as cores, não é equivalente. Alguém me disse é equivalente? Porque ele está trabalhando exatamente, ele não está preocupado com o valor tonal, na verdade é até parecido. Se você olhasse assim, se alguém olhasse um negócio em preto e branco, nunca visse, e falasse, nossa, mas por que a pessoa achou meio chocante esse quadro, né? Tipo, é um quadro assim, né? O valor tonal tudo próximozinho, né? Não tem muito destaque. Mas quando você vê, por quê? Porque ele está trabalhando as outras dimensões da cor, né? Então, é muito importante que vocês compreendam essas três dimensões, né? A matiz, a cor em si, e quando você tira o preto e branco, você tira a cor, né? Não é equivalente, né? Você vê, aqui, quando você tem o colorido, você consegue identificar muito claramente o que é braço, o que é, né, o colete dela. Né, você tirou a matiz, tudo bem. Você consegue ver melhor o destaque o quê? Da iluminação da imagem, né? Os pontos focais, né? Ó, a composição aqui, ó, é um triângulo essa composição. Mas você tirou o quê? A matiz. Não é equivalente. Você está checando que a iluminação está ok. Aqui, no caso, ele não está preocupado em representar o valor tonal. Né? Dependendo do tipo de ilustração que vocês fazem, do tipo de linha estética que vocês estão seguindo, não vai funcionar vocês fazerem isso. Entende? Porque aqui não só tirou a matiz, aqui tirou a saturação. Eu gosto de trazer esses exemplos porque eu acho que eles são muito... e principalmente isso é muito claro, para vocês entenderem quais são essas três dimensões da cor. E por que o pessoal fala assim, coloca em preto e branco para checar? Porque eles querem checar o quê? Querem checar o valor tonal, né? Que é uma coisa que faz parte da cor. Uma cor, ela tem valor tonal também. Você tem um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro. Isso é importante também quando vocês forem definir a paleta, né, da ilustração de vocês. Mas hoje eu não vou falar sobre cor, não. Eu vou terminar a parte visual, dos elementos básicos. A cor, ela é muito interessante também, porque quando você escolhe uma cor só, por exemplo, dentro de uma imagem preto e branco, ela vai destacar automaticamente aquele elemento. Não importa a composição que você vai fazer, ela vai destacar aquele elemento, né? Aí eu trouxe aqui o exemplo do Frank Miller, né? Do That Yellow Bastard, do Sin City, né? E é um recurso que vocês podem usar também, né? Eu estou mostrando para vocês as armas que vocês têm, né? Isso que é o fundamento da ilustração, né? Da linguagem visual em geral, né? Vamos agora para a textura. A textura é o substituto para a qualidade do tato. Ela indica o material e a composição de uma substância, tanto uma substância desenhada quanto a própria substância em que você está desenhando. Lembrando que esses elementos, gente, você não pode confundir esses elementos né, da linguagem visual do meio de expressão. Esses elementos, eles existem na escultura, existem no cinema, existem na pintura, na ilustração, né? Então, esses elementos são meio que básicos de tudo, por isso que é fundamento, entendeu? Então, a textura, ela vai trazer o quê? No caso de você estar tentando trazer de que é feito aquilo que você está representando, ou você está trazendo o material, a textura do material que você está utilizando. É por isso, por exemplo, que uma aquarela não é a mesma coisa que um desenho feito a grafite,
Porque aquele material que você está usando, ele tem como se fosse uma impressão digital, né? Isso é tão interessante, você tem brushes, né, no digital para simular essa impressão digital do material tradicional, por exemplo. E é claro que o digital ele tem milhões de formas de você abordar a textura, né? Inclusive texturas que não existem em materiais nenhum. Você pode inventar umas texturas muito loucas, né? Então, a textura, ela tem a qualidade ótica e tátil, né? É uma coisa interessante que ela fala que existem muitas formas de você simular, camuflar, falsificar as texturas, né? Então você tem na natureza, né? Você tem a borboleta que tem a textura de folha, né? Para o predador não ver. Você tem o camaleão que está ali, ele muda de cor para poder parecer que está ali no meio das folhagens. Isso é utilizado, por exemplo, né? Os militares usando com uma forma de camuflagem. Você tem esse polvo magnífico. Depois que vocês procurem esse polvo, é muito fantástico. Ele consegue mudar a cor dele, e tem hora que realmente ele fica paradinho, você não consegue identificar que é o polvo. E isso é muito utilizado, por exemplo, na textura, na ilustração, nas artes visuais, né? Eu trouxe aqui o exemplo do beijo, do Clint. É interessante que essa aula eu já dei para outra turma, e uma coisa que a menina falou, poxa, eu nunca tinha reparado que no beijo o homem ele é representado com vários elementos gráficos quadrados, e a mulher é redondo. Eu falei assim, pois é. Vocês acham que o Clint não sabia? Que o Clint maravilhoso, muito mega estudado, não sabia disso? Claro que sabia. Vocês têm que dominar os fundamentos da linguagem visual para vocês terem liberdade para se expressar, né? E aqui no caso ele usa tanto o artifício da textura desenhada, né? Aqui no caso dos quadrados, das bolinhas e das flores embaixo, quanto ele usa aqui, na verdade, se eu não me engano, são folhas de ouro, é um próprio material que está trazendo essa textura e esse brilho, né? Que faz essa contraposição com a pintura dele. Aqui eu trouxe outro exemplo, aqui é de um livro infantil fantástico, que se chama A Onda, da Suzy Lee, em que ela usa, me parece guache, algum material assim, e parece uma mistura de guache com carvão. Pode ser que seja digital, não sei, pode ser que seja, né? Mas ela brinca exatamente o quê? Com a diferença desses materiais, a diferença de textura, para fazer esse destaque da menininha, né, que está chutando a onda, né, e tem essa coisa meio idílica, né, das gaivotas, ou seja, ela está na praia, né? Então ela conseguiu identificar o quê? Todo o ambiente em que a criança está, e todo esse clima, chega a dar um calorzinho no coração, você consegue lembrar, poxa, quando era criança, acho que eu já chutei a onda, assim, brinquei na água, né? Tem um negócio muito, não só tátil, quanto sentimental, isso que é interessante. E, na verdade, não sei se tem gente aqui que trabalha com ilustração infantil, a parte dessa emoção é uma coisa muito importante que vocês têm que trazer dentro da ilustração. Agora vamos para o penúltimo, tá quase acabando, gente. O penúltimo é a escala. A capacidade dos elementos visuais de modificar e definir uns aos outros. A gente já viu isso na cor. Se eu tenho uma cor sozinha e uma cor do lado de outra cor, a sua percepção vai tentar equilibrar essas duas cores. Ou seja, uma cor ao lado da outra não é a mesma coisa de uma cor sozinha, né? Então, uma cor ela vai modificar a outra. Da mesma forma, na escala, né? Na verdade, você pode pensar nas cores dentro desse contexto da escala, né? Dessa brincadeira de como uma modificar a outra. Mas aqui no caso de uma escala, por exemplo, de tamanho, né? Você consegue saber que o esquilo é pequenininho porque você sabe que o leão é grande. Ele é pequeno em relação a outra coisa. A mesma coisa você pode pensar na escala como se fosse uma escala de claro e escuro. Vocês entendem como todos os elementos, na verdade, eles acabam se juntando. A gente separou eles para vocês conseguirem identificar, né? Mas aqui no caso, por exemplo, da escala, aqui é um exemplo que a autora dá. Ela fala assim, olha, você tem dois retângulos, um retângulo é maior que o outro. Beleza, então esse daqui é o grande e esse é o pequeno. Mas a partir do momento que eu coloco um a mais, esse daqui se transformou em intermediário. Então, isso é muito importante, a escala, quando vocês forem fazer a parte de composição, né? Essa relação entre os elementos visuais e o ambiente, né? E a representação da medida, da proporcionalidade dentro, né, do espaço que você tem para desenhar, né? E é muito interessante porque existe, assim, tanto no design, na arquitetura, né, você tem muito forte essa questão da escala, por exemplo, dos objetos, né, eu vou fazer uma garrafa d'água, tem que ser uma garrafa d'água que consiga segurar
cai na minha boca. Isso é uma relação muito importante de escala. O famoso homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, o que ele está falando? Ele está mostrando a proporção do corpo humano. E muitas vezes, né, essa medida, né, da seção áurea é utilizada até hoje, eu acho que por alguns arquitetos, designers, para criar essa ideia de proporção, tipo assim, você tem a proporção daqui, da cabeça, isso também é utilizado em desenho, tá? Tipo assim, a proporção da cabeça mais ou menos a proporção da mão, aí você tem a relação da mão, tantas cabeças. Existem técnicas de desenho, de ilustração que utilizam a cabeça, por exemplo, como uma escala do resto do corpo do personagem, né? Então, esse é um elemento fundamental para vocês, assim, estarem ligados dentro da ilustração. Eu trouxe um exemplo muito interessante um mangá, não sei se vocês conhecem, o Gon, do Masashi Tanaka, que tem uma relação fantástica de escala, né? Porque você tem aqui um tigre, aí você consegue ver quão pequenininho é o Gon, que é o personagem principal, que é como se fosse um dinossaurinho, assim, meio marrento, né? Então você vê como aqui nessa ilustração tem valor tonal, né? Tem outras coisas, tem a linha, você tem, eu acho que principalmente a linha, que eu não tô vendo tanto ponto especificamente, tem ponto, né? Tem um ponto do olhinho dos personagens. Mas a princípio, o foco dele tá o quê? Tá na escala. E é a escala que está trazendo a narrativa, nesse caso, né? Então temos a dimensão, né? Depois da escala temos a dimensão, que seria a ilusão de tridimensionalidade. Eu falei que era o penúltimo, mas ainda faltam dois, falta a dimensão e o movimento. Então, a ilusão de tridimensionalidade seria a forma como a gente cria, na ilustração, a ideia de profundidade. Porque se você pensar bem, né, se você fazer uma ilustração, ela é 2D, ela é um plano. Então, existem técnicas, uma delas é a perspectiva tradicional, tem a perspectiva atmosférica, depois vocês podem procurar um pouquinho, que vai trazer essa ilusão de que a gente está olhando para uma janela, né? Isso faz com que seja criada uma sensação de realidade, né? Ele se aproxima daquela questão lá do representacional, né? Você cria essa ilusão de profundidade, né? Então, aqui eu estou falando da ilustração, mas vamos dizer que você é um escultor. Você é um escultor, você está trabalhando principalmente com o quê? Com a dimensão, né? O tempo todo você está virando a sua escultura, vendo os vários cantos dela, né? E é interessante que, para quem vai trabalhar, por exemplo, na área de games ou animação, que você precisa desenvolver o sentido, né, da dimensão das ilustrações, para você conseguir rotacionar e entender a estrutura completa do objeto que você está ilustrando, né? Hoje em dia, assim, existem muitos softwares, né, 3D, que eles já vão te dando, e você vai criando meio que na sua cabeça, né, toda a estrutura. Mas se vocês querem trabalhar com ilustração tradicional, a minha dica é trabalhar assim, falar assim, eu queria melhorar essa parte de tridimensionalidade, dimensão. A minha dica é, utilizem desenho de observação ao vivo e rotacionem. Desenhem um objeto em vários ângulos diferentes, porque quando vocês forem fazer uma ilustração de um personagem, você tem que desenhar ele em vários ângulos diferentes. Vocês têm que ter na cabeça de vocês como que é essa rotação, como que é essa tridimensionalidade, que na verdade é uma tridimensionalidade ilusória, né? Dentro do 2D, vamos dizer, né? Então é por isso que quando você vai criar um personagem, tem as tábuas model sheets. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Tanto mais realista quanto menos realista, super abstrato. Que seria exatamente isso, você dá a entender todos os lados desse personagem. Vai que o cara aqui atrás tinha, sei lá, a bunda de fora, sabe? Não dá pra saber. Se você não fez, você não sabe como que é, né? Então, isso é algo muito importante. Inclusive, também, para quem é mais, assim, fã dos backgrounds, eu trouxe um exemplo do Death Note, né? Death Note, um mangá super famoso, acho que a maioria de vocês conhecem. Que são os model sheets do quadro, da rua e do quarto do personagem. Por que isso é importante? Você conseguir identificar os vários ângulos. Se você está contando uma história, você precisa desses ângulos. Eu trouxe aqui o próprio mangá. Você consegue ver que tem muito claramente
Aqui você tem a janela, aqui tem uma escrivaninha e tem os livros, tem a parte de cima. E isso, olha, que é muito importante para vocês criarem uma coerência nesse espaço, para que esse espaço se torne mais realista, nesse sentido de, não precisa ser exatamente realista no sentido de desenho realista, mas você tem um espaço em que faça sentido, né? Então, esse tipo de habilidade, né, de reconhecer essa questão da dimensão é muito importante, né? Tanto para quem é muito importante em geral, né? É fundamento básico. Tanto para quem é mais do personagem, quanto do cenário, você precisa fazer os dois, né? Na ilustração tradicional, né, de literatura, você acaba fazendo meio que tudo, né? E como que você desenvolve isso? Como você desenvolve esse senso de tridimensionalidade? Geralmente arquiteto, gente que fez arquitetura, é muito boa nisso. Por quê? Porque eles fazem esse tipo de exercício que parece besta, conseguir identificar, nossa, como que é se eu visse nessa direção aqui, como que é essa imagem? Se eu visse dessa direção, né, de cima para baixo. Isso é um negócio que é muito importante, vocês conseguirem desenvolver isso, né? E vocês não precisam fazer um negócio 3D, vocês podem fazer em ilustração mesmo, né, aqui uma televisão, os vários ângulos, né? Quanto mais isso tiver desenvolvido, melhor, mais flexibilidade vocês vão ter para compor por exemplo, uma ilustração que você tenha vários personagens, um mais atrás, um na frente, que você consiga rotacionar, não, esse daqui não ficou legal, vou botar a perspectiva mais para cá, vocês entendem? Isso é muito importante, né? Ah, uma coisa, é claro, que depende do estilo, né? Aqui eu tô falando se vocês têm essa vontade de trabalhar com a profundidade, com a tridimensionalidade, né? Porque o desenho, a princípio, ele é 2D. E existem pessoas que trabalham muito, muito bem com 2D, fazendo coisas incríveis, né? Trazendo essa coisa da ilustração plana, né? Mas é um dos fundamentos, porque a gente vive num mundo tridimensional. Por fim, finalmente, ó, já deu 1 hora, tá quase acabando. A gente tem o movimento, que é a ilusão, a sugestão de movimento. No caso de uma ilustração, a sugestão de movimento, ela vem do caminho do olhar que a pessoa faz na imagem, que tem muito a ver com quais elementos você colocou ali que vão chamar a atenção do olho dela, né, e da hierarquia visual que você criar, né? Então, no caso de uma ilustração 2D, que ela não tem um movimento, né, um movimento explícito, né? Você não tem os frames, né? Que na verdade essa ilusão de movimento, né? Que é a persistência da visão, dos 24 quadros por segundo, por exemplo, né? Aqui eu trouxe um exemplo do Muybridge, do início da fotografia, né? No início do cinema. Você tem um esquadrinhamento visual, né? Então você tem uma hierarquização de elementos de uma composição. Quem é mais da área do design trabalha muito isso. Existem, na verdade, muitos livros sobre isso, como criar essa hierarquização. Existem, inclusive, estudos que pegam como a pupila do olho vai pegando cada imagem, né? Onde que a pessoa olha antes, para poder entender como estruturar melhor, né? Por exemplo, uma interface, né? Então, essa parte do movimento é muito importante. E, no caso do 2D, né? Da ilustração 2D, a gente tem todos os elementos visuais anteriores, principalmente a linha e o ponto, elas vão ajudar a gente a criar dentro da composição essa movimentação do olhar. Aqui eu trouxe a Noite Estrelada, do Van Gogh. Aqui ele tem a abertura aqui da esquerda, né? Olha como ele é inteligente. Ele é ocidental, a gente a gente sempre lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele fez uma abertura da imagem, né? Criando todo o movimento com as linhas. Aí ele passa ali, ó, a gente pega a lua. A gente, na verdade, se fosse eu ia fazer assim, a pessoa ficou perdida ali na lua, que lua é bonita. Aí depois ele vai, beleza, desce um pouco, olha que cidade interessante. Ele sobe e prende o olhar dentro da composição. Essa aula não é sobre composição, mas como que se faz uma boa composição? É utilizando esses elementos básicos, né? Outro elemento clássico, né, o grito do Munch. Primeira coisa que você olha, né? Oh, meu Deus, o cara tá gritando, tá muito desesperado, né? Aí a primeira coisa que você olha é ele. Aí, beleza, não, tem uma perspectiva aqui, eu vou seguir na ponte. Aí eu encontro duas pessoas. E essas pessoas, elas barram para que o meu olhar não fuja da composição.
Então fica assim, tem umas pessoinhas. Aí você tem ali, ó, a montanha, aí você segue a linha da montanha, aí de repente a montanha faz uma curva, ela não deixa você escapar da imagem, né? Ela não usa uma linha completamente reta. Aí ela direciona você de novo, você fica preso dentro do grito. É até um pouco, dá uma sensação até um pouco claustrofóbica, porque você sempre volta. É tipo um negócio que fica voltando, voltando, voltando para esse grito e para esse desespero, né? Que é a ideia do artista, né? Era meio que fazer isso. Aqui um outro exemplo do movimento, né? Aqui é o absinto do Degas. O que ele faz? Ele prende a gente, porque a coisa da composição é que você não pode deixar a pessoa escapar, né? Porque senão ela vai ver outra coisa, vai fazer outra coisa da vida dela. Então, o que o Degas fez? Ele colocou vários elementos nas quinas para ir direcionando o olho na composição. Aqui, rostos, pessoas, a primeira coisa que a gente olha, a nossa percepção, ela é feita para reconhecer rostos, para reconhecer pessoas, né? Então, a primeira coisa que a gente olha sempre numa imagem, se tem o rosto de uma pessoa, a gente vai olhar para o rosto primeiro. Então, primeiro a pessoa vem, olhou para o rosto. Oh, tem um carinha aqui, tem um carinha aqui. Mas aí ele faz um. Aí fala assim, não, mas e qual que é o olhar da personagem principal que está no centro aqui? Por onde que ela está olhando? Aí chega para cá. Aí aqui, se você ver, tem o exemplo tem até uma diagonal da quininha aqui, ó. Aí é meio que direcionando você para cá. Só que aqui você não foge, porque tem, sei lá, o que que é isso? Parece uma faca, um pano, um negócio. E ele vai, te prende de novo. Aqui, na verdade, ele deixa até um vazio um pouco incômodo aqui, né, do absinto. Mas aí depois cada um especula, e tem até uma sombra aqui, que me incomoda um pouco. Mas ele faz essa brincadeira, ó. Tchu, 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 tchu. Por fim, eu trouxe o último exemplo da Escola de Atenas, do Rafael, que é bem clássico, classicão, de 1511, que ele usa um recurso que é muito comum, que é o framing, né? Que ele direciona o olhar, na verdade, ele usa como se fosse alguma coisa para colocar como se fosse um frame, como é que é o nome em português? Eu fugi o nome em português, vocês acreditam? Moldura? Moldura. Um recurso muito utilizado para você criar uma hierarquia dentro da composição é você criar uma moldura. Pode ser uma janela, pode ser, sei lá, um elemento, uma árvore. Isso é bem clássico, né? Então, ele utilizou o quê? A moldura, inclusive a perspectiva, para focar você, que são os dois pensadores magníficos, né, da Escola de Atenas, ali, não sei se qual que é o filósofo que ele está representando, se é Platão, se é Aristóteles, né? Então, ele está focando no centro ali, ó, com a perspectiva, e ele não deixa você escapar. Você pode ver o pessoal aqui, ó, mas tá tudo dentro da moldura. Você não vai escapar dali, né? Então, o que? É uma forma dele enquadrar, dele criar esse movimento de estabilidade também, né? Porque é bem estável, tem chão bem presente dentro da composição. É isso, gente, ó. Resumão. Eu vou mandar para vocês um arquivo de resumão, porque eu sei que é muita informação. Mas assim, resumão. Os elementos básicos da comunicação visual, as suas armas para criar a sua ilustração. O ponto, a linha, forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Por fim, vamos para o nosso segundo exercício. O primeiro, lembra, era para a gente escolher algumas referências, né, da área que a gente quer atuar, né, e conseguir identificar quais que eram os elementos mais utilizados, né, que era mais abstrato, se era mais representacional, se era mais simbólico. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher pelo menos um dos elementos que eu abordei para vocês hoje. Eu quero que vocês explorem possíveis variações estéticas a partir de referências simples. Eu trouxe aqui alguns exemplos de referências simples. E como eu sou muito, muito caridosa, eu não só mostrei para vocês, mas eu fiz uma pastinha, que eu acho que a Mari deve ter mandado o link do Drive, com várias referências simples. A ideia de referência simples é o quê? Que não tenha tantos elementos. Porque eu não quero que vocês fiquem presos na representação, né? Até pode ficar preso na representação fiel do valor tonal, tal, da iluminação, da cena, pode ser, se a pira de vocês é essa, vai fundo. Mas eu quero que vocês explorem. Eu trouxe alguns exemplos que eu mesma fiz. Explorando, por exemplo, aqui eu escolhi ponto e linha, né? Na verdade, eu até separei, né?
é, quais formas eu posso representar essa banana com linhas, sabe? Eu posso usar broches diferentes, eu posso usar materiais diferentes, eu posso fazer linhas grossas, eu posso fazer linhas finas, eu posso usar rachura. Na verdade, o que é mais incrível na visualidade é porque são tantas possibilidades, é por isso que é tão complexo, né? Então, a proposta é mais ou menos essa. Vocês escolham uma referência simples, escolham um ou mais elementos, dependendo se vocês escolherem elementos assim um pouco mais complexos, né, vocês vão ver depois, vocês vão acabar tendo que usar mais de um, né? Geralmente a linha é sempre o começo do esboço. A linha vocês vão acabar usando sempre. Mas vocês podem explorar só a linha. Só, por exemplo, fazer linha e valor tonal. Eu vou explorar diferentes formas de fazer rachuras na banana, de representar essa banana. Eu vou fazer só a banana com preto e branco, depois eu vou misturar linha e cor, né? Eu trouxe outros exemplos. Aqui, forma e direção. Aqui eu peguei a banana e estou fazendo o estudo da forma. Aqui uma forma mais próxima do que seria a forma dela, depois eu trago esse elemento mais diagonal, depois eu trago o elemento mais redondo, ou o elemento mais estável, né? Então eu quero que vocês brinquem com o que vocês estão interessados nesse momento. Isso pode mudar no futuro, é normal, né? Aqui é um exemplo de exercício que vocês podem fazer. Outro exemplo, textura e cor. Aqui eu que fiz também, a banana. Aí eu fiz uma banana, eu peguei, eu fui testar, inclusive, eu testei os brushes da Grazi. Aqui tô trazendo. Depois a Grazi fala como que vai ser a aula dela de pintura, que ela vai trazer aí essa questão da pincelada, né? E aqui são, por exemplo, a mesma apresentação com dois brushes diferentes, né? Dois packs de brushes diferentes. Um mais, né, mais durinho e o outro mais uma pinceladona de pintura, né? Então aqui eu abordei o quê? A textura do material que eu estou usando, que seria como se fosse uma aquarela, alguma tinta assim, e aqui, mais próximo eu estou buscando a textura do que eu estou vendo na banana. Então, você vê como é diferente, são dois tipos de textura. Você tem a textura da representação, meu objetivo aqui era o quê? Era representar a textura que eu estava vendo na imagem. Qual que é a textura da banana do centro, qual que é a textura da casca. Aqui, até tem uma questão da textura, mas eu estou revelando o quê? Mais a pincelada. Então, o foco aqui da minha textura é no material que eu estou usando para fazer, né? No brush, na pincelada. E aqui a variação de cor, né? É, e o legal da cor é que, como ela não é um elemento, assim, um elemento essencial, assim, você pode colocar qualquer cor que você quiser. Você pode, tipo, go crazy, assim. Botar a banana atômica aqui. E fazer tanto, utilizando, vocês verem, na verdade, todos os elementos, eles estão meio que juntos sempre, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um negócio, um valor tonal super delicado, né? É monocromático, você quase não consegue ver a figura e fundo. Aí aqui você tem o oposto, que é um negócio assim, pá, o roxo, com o magenta rosa, né? Então, aqui eu estou brincando com isso. É isso que eu quero que vocês façam. Quero que vocês brinquem, que vocês explorem, porque isso que é a parte legal. A escala e o movimento que eu estou trazendo outro exemplo. Aqui, beleza, vocês vão acabar indo para a linha, pelo menos, para fazer um rascunho, né? Mesmo se vocês forem usar pintura depois, geralmente, né, cada um tem seu processo criativo. Mas, em geral, a gente acaba sempre usando o recurso da linha porque ele ajuda a gente a entender melhor as imagens, né, quando a gente desenha. Aí aqui a escala, tipo, eu tenho uma banana, daí eu coloco uma pessoa aqui, de repente virou um bananão. Por exemplo, como um elementozinho só, né? Eu botei um horizonte e uma pessoinha ali, né? Ou posso brincar, por exemplo, com essa relação de espelho, né? Aqui, na verdade, eu criei essa coisa, né? Você olha uma banana para outra banana. Aqui eu fiz o oposto. Eu peguei a mesma banana. O legal digital é isso, né? Mas você pode fazer um tradicional também, gente. Se vocês quiserem, né? Ou explorar, não precisa ser, tipo, todas as bananas iguaizinhas. Aqui é banana do tamanho de um chaveiro. Então, a banana é chaveiro. E aqui eu tô brincando, né, com o movimento, né, do olho. Eu prendi todo mundo, agora você só tem a banana. É mais ou menos isso, gente.
Postem os resultados nas redes sociais, porque assim, olha, eu já gastei 1h12, eu sabia que eu não ia dar para vocês fazerem as coisas aqui, então a ideia é que vocês me marquem, marquem o IBverso, a gente vai conversando, posso, tipo, dar um feedback, fazer, pô, que bacana isso ficou, você podia explorar mais isso, e a gente vai conversando por aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Aí, pessoal, alguém tem pergunta aí para a Lauren? A gente deixou suas redes aqui, tá? A Lauren deixou também o link dos materiais. Se você quiser dar uma explicada aí para o pessoal acessar, fazer os exercícios. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha ou mandar aqui no chat, tá? Lauren, pode explicar dos arquivos lá, só para o pessoal acessar lá e baixar? Ah, ela mandou já. Mandou, Então, a gente mandou aqui já. se vocês abrirem, vocês vão abrir uma pasta do meu Google Drive, e nessa pasta você tem o nosso resumão, nosso lindo resumão, que eu meio que fiz porque a apresentação, é muito grande, né? Daí vocês têm o resumão, que aí tem os elementos, tem os exercícios escritinho, tem as referências, inclusive se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre fundamentos, às vezes tem outras referências, né? Eu trouxe a Dona Isadonde, porque eu acho ela bem legal, é bem estruturado o material que ela tem. E você tem várias pastas. Você tem a pasta animais, figura humana, objetos ou plantas e frutas. Então, assim, você vai no animais. No animais vocês têm várias referências. Todas as referências eu puxei do Unsplash. Se vocês não conhecem, o Unsplash é como se fosse uma base de imagens, né? É gratuita, né? As pessoas podem colocar. Eu tentei puxar imagens mais simples, né? Para vocês. Não tem tempo de entrega, não. A coisa, gente, uma coisa que eu percebo é que se as pessoas não fazem, elas deixam para depois e não fazem nunca mais. Então, assim, se eu puder criar um prazo, façam pelo menos em uma semana. Gasta, tipo, um pouquinho por dia. Tipo, hoje eu vou pegar, vou fazer a banana, vou fazer ela só em rachura. Amanhã eu vou fazer só em pontinho. Amanhã eu vou pegar um monte de lápis de cor e fazer, sabe? Importante é isso. Isso, vocês podem buscar imagens de vocês. Eu só criei essa pasta para facilitar, né? Sabe, eu sei que o tempo é difícil, já é difícil pegar o tempo para fazer os exercícios, mas a ideia a hashtag é hashtag o IBverso. Vocês Pode marcam nas marcar redes o sociais. Instagram, @o Isso. IBverso, o Instagram da Lauren também, que está aí no link. Fé, eu coloco o link também do Instagram para a gente, por favor. Isso, obrigada. Tem mais uma perguntinha aqui também. E eu também estou devendo a ilustração até hoje do seu curso, que foi há quantos anos atrás? Eu já nem lembro. Pois faz mais de vez. Olha, gente, é isso aí, ó. Se vocês puderem, pega um tempinho no final de semana, nem que seja uma tarde, sabe? Uma tarde para poder fazer o exercício. Porque, na verdade, vocês não precisam fazer para mim, é para vocês. Porque o mais importante é vocês desenvolverem o olhar. Porque a percepção de vocês têm que conseguir olhar para uma imagem, por exemplo, e falar assim, puta, que bacana isso, quais elementos estão usando aqui? O que eu gostei dessa imagem? Lembra que eu falei? Às vezes você olha para uma imagem e está pagando super pau para um artista, caraca, que massa que ele está fazendo, mas você não sabe identificar o que é que ele está fazendo que está te chamando a atenção. Isso é muito importante vocês desenvolverem. Um comentário também que eu fiz o seu outro curso. O melhor momento para treinar é assim que a gente acaba de ver a aula, né? Tipo, na mesma semana, que no caso o seu foi 5 dias, né? Não, 5 dias no mês inteiro, né? Em várias Não semanas. foi quase 2 meses, olha, eu dei tempo, o povo não fez. Ainda não fiz. Mas a melhor coisa é acabar de ver a aula, assim, e ficar praticando aquela semana o exercício, né, Laura? É muito bom. Eu ainda vou conseguir entregar, gente. Mas Tem é isso, uma gente. pergunta. Vocês podem fazer para vocês também. Vocês podem usar como uma forma de estudar. Fala aí, Bruna, qual que é a pergunta? Nada, que você foi vítima do nosso momento Paulo Caruso.
Peraí que eu vou fixar para o pessoal ver. Adorei. Olha aí que linda! São Paulo Caruso, gente. Depois a gente Ai, coloca gente, é lá muito no chique isso. nosso. Depois a gente coloca lá no nosso Instagram. Eu acho que eu só esqueci uma perguntinha aqui, que foi da Grazi. Se você tenta cumprir todos esses pontos ou você escolhe o que vai ser o foco da imagem antes de começar a criar. Vamos deixar essa última perguntinha, que aí já encerra o seu. Olha, escolhe um. Se você é iniciante, você tem muita dificuldade, escolhe os primeiros. Escolhe o ponto ou escolhe a linha. Sabe, se você é muito iniciante, começa pela linha. Agora, se você já tem uma prática e você tá tipo assim, pô, minha linha é bacana, tal, mas eu tenho muita dificuldade com cor, escolhe a cor. Eu quero que vocês entendam para onde, sabe, o que vocês querem explorar. E, na verdade, vocês podem fazer quando vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um por um. Esse da banana, eu fiz, a Grazi fica me zoando, falando que eu sou a máquina. Eu fiz tudo num dia só, gente, esses exemplos da banana. É máquina, sim. Então, tipo assim, saibam o que vocês querem explorar. E, na verdade, vocês podem explorar, o importante é a trajetória. Não é só ficar bonito, vocês não precisam mandar para cliente. Se vocês têm vergonha, não precisam me marcar, vocês podem fazer só para vocês. Vocês entendem? Importante é que vocês consigam explorar e melhorar a percepção de vocês, porque a partir do momento que vocês começarem a fazer os exercícios, vão começar a cair a ficha, assim, pô, que legal. E às vezes vocês vão pegar e estudar algum artista e falar assim, pô, olha, eu gosto muito do que o cara usa imagem vetorial com uma linha tão fininha, eu vou tentar fazer uma linha fininha aqui. Não é que você está, assim, roubando a mensagem visual dele. Pode usar uma linha fina, entendeu? Ou uma linha grossa. O que é importante é vocês entenderem o que está chamando vocês, sabe? É isso que é importante. E assim que, na minha opinião, é assim que você vai definindo o seu estilo. Você vai definindo o seu estilo a partir do seu gosto pessoal. Você pode definir a partir de uma estratégia, né? Tipo, você tem um mercado, daí você faz um estudo de mercado. A referência bibliográfica está no resumão, no slide lá do link do Google Drive. Vou mandar de novo aqui. No resumão tem as referências bibliográficas. Mas para essa aula eu usei basicamente a sintaxe da linguagem visual. Se vocês quiserem comprar o livro, é bem bacana, é um livro bem legal, né? Tem umas partes assim que são um pouco complexas, tem autores que não concordam com todos esses elementos básicos, mas eu sinceramente acho muito interessante, principalmente para a ilustração, porque eu acho que abarca muitas coisas, sabe? Que dá para estudar. E é isso, gente. Perfeito. Muito obrigada, Lauren. Pessoal, essa aula vai ficar gravada, disponibilizada lá no nosso canal da UIB, tá? No YouTube. O Weebverso aqui também. As meninas vão deixar o link aí para vocês. Agora a gente vai ter a Maiara às 8h30. Vamos dar só um intervalinho para vocês beber uma água, ir no banheiro. E aí a Maiara já vai voltar aqui para começar a nova aula, viu? Obrigada, Lauren. Parabéns para o curso, viu? Obrigada, gente. Olha, mas agora eu vou fazer assim, ó. Fiquem agora com o workshop da maravilhosa, fantástica Maiara Araújo sobre ilustração digital. Como conseguir trabalhar com arte digital utilizando o tablet e até mesmo o celular. Que isso, hein? Melhor apresentação. E aproveita, gente, para usar o que ela falar, né? Essas referências de ilustração digital para fazer os exercícios. Façam os exercícios. Olha aí, gente. Ela